atacados por 3 coisas também. O dia de sábado, né? Eles falavam que Jesus estava está expulsando demônio, é por causa que ele tem impacto lá com o demônio. Então ele ordena os demônios porque ele é do demônio também. Sendo que Deus libertava aquelas pessoas que estavam com demônios e a pessoa voltava para Deus totalmente liberta, sem origem do mal. E eles estavam atacando, né? Jesus, dia de sábado não pode fazer nada, é por demônio que eles estão fazendo as coisas. E Jesus, no seu grande gesto de amor, né, ele explicava para ele: olha, é errado curar no dia de sábado. Olha, o demônio vai se dividir contra ele vai se expulsar. Aí eles pediam também: então prova que você é filho de Deus. Aí ele falou assim: olha, a única prova que eu vou dar é a mesma prova de Jonas. Aí a gente volta lá no Evangelho de Jonas, né? No Evangelho não, nas leituras, Jonas foi engolido por uma baleia e voltou 3 dias. Por quê? Porque a missão de Jonas era pregar lá naquele povo. E Jesus, a missão de Jesus, provada aqui em Isaías, era morrer em 3 dias, ressuscitar e clamar o Espírito Santo e trazer o Espírito Santo da igreja. E olha que hoje nós temos esses cumprimentos de todas essas profecias, de todas essas palavras, e muitas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos é revelado, né, e mostra para cada um de nós o céu. A gente lembra, né, a gente hoje, como a gente está um pouco fervor, assim, muito desanimado. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, como que eu viajava, ficava um dia inteiro andando de ônibus para chegar num lugar onde tinha uma pregação de algum padre ou de algum evento da renovação carismática, né? E hoje, muitas vezes, a gente, tendo a presença de Deus, os eventos, tendo a presença do Espírito Santo na nossa vida, às vezes a gente está uma presa, não se abre o coração. Por isso nós temos que voltar realmente a esse fervor. Por isso nós temos que voltar, principalmente no retiro do mês de julho, né? Nós precisamos voltar a ter esse fervor carismático, esse fervor realmente do coração de Deus, que nos dá alegria, né? O que a gente precisa para ser feliz? A presença do Espírito Santo, né? A gente lembra como a gente vivia lá sem a presença do Espírito Santo, uma vida triste, corria para cá, corria para lá, não fazia nada, ia para frente. E o Espírito Santo veio e nos deu a alegria de viver, nos deu a alegria de estarmos no propósito da nossa vida, nos abriu o céu. E todas as vezes que nós, ao receber o Espírito Santo, ao abrir o nosso coração, ao ser revelada a graça de Deus, a salvação, e nós abandonamos eles, é uma forma de pecarmos contra o Espírito Santo, é uma forma de deixarmos Deus de lado e esfriarmos o nosso coração. O Senhor quer nos avivar, quer nos esquentar, quer nos derramar. É para isso que Jesus veio. A esperança que nós temos hoje da promessa é essa, que mandaria o Espírito Santo. E olha que nessa leitura de Mateus 12, né, temos várias revelações que nós vamos ter na Trindade, né? O Pai que ama o Filho e o Espírito Santo que vai encher. Jesus não está sendo revelado ali, pode ver no versículo 18, versículo 20, 21, já se vai falando ali que Deus Pai é o Criador que nos ama, Deus Filho veio para salvar, e o Espírito Santo veio para nos encher com o teu poder, com o seu amor. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Eu trabalho na contabilidade, então a gente tem assim esse tempo que nós estamos vivendo aí como a constituição da igreja, né? Quem conhece esse negócio sabe, né? Para abrir um negócio tem que ter a papelada, né? Tem que ter a constituição, tem que ter o contrato social. Esse contrato social da igreja foi feito lá na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Jesus faz o contrato, chama os sócios, né? Chama os discípulos, fala para Pedro: ó, você que vai presidir a empresa aqui, você topa? E pior que ele fala, né? Você topa? Você topa?
Porque às vezes a gente fala assim, Pedro me amas, né? Tem umas traduções, isso não é Pedro me amas, é Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, você sabe que eu gosto, você sabe que eu gosto, você sabe que eu gosto. Então, aquela ata, aquela constituição, aquele ato constituído, foi feito ali com os discípulos, certo? Aí as assinaturas foram feitas com sangue. Jesus do lado aberto, certo, João, os outros discípulos todos foram mortos para que aquela ata fosse assinada com sangue. E a igreja até reconhece isso, né? Em Pentecoste inicia as atividades da igreja. A data de início das atividades da igreja, né? Esse ano foi dia 8, né? 8 de junho. Mas a gente não sabe que dia que foi lá 2000 anos atrás, tem que ver no calendário. Mas a igreja começa a evangelização, começa as atividades firmemente a partir de Pentecostes. Veja só, né? A igreja foi constituída, a sua ata, com os símbolos discípulos de Jesus, foi ali, né, assinada com o sangue deles, e o Espírito Santo fez: agora começa a atividade. E hoje chegou até nós. Hoje nós estamos aqui, uma igreja católica, dentro do grupo da Renovação Carismática Católica, porque há 2000 anos atrás o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Por isso nós temos que nos alegrar, abrir nosso coração, deixar realmente Deus tomar conta de cada um de nós, né? E não podemos mais pecar contra o Espírito Santo, porque um dia foi derramado o Espírito Santo. Um dia alguém rezou e falou assim: desce o Espírito Santo sobre mim, sobre você. Então não podemos mais deixar o Espírito Santo de lado, né? Os pecados contra o Espírito Santo não são perdoados, né? Hoje nós tivemos aí esse tempo aí de roubalheira, de mentira de político, né? Roubando até os aposentados, né? Quem rouba aposentado não tem perdão, não. Eu acredito que não vai ter jeito, não. Mas a gente também não pode deixar abandonar o Espírito Santo, porque é um pecado. Quando a gente abandona, não deixa de crer no Espírito Santo, é algo que realmente fere o coração de Deus. Porque nós já estivemos ali, tivemos a presença de Deus, né? Tem um salmo que fala, o Salmo 115, que fala assim: olha, os mortos não podem mais louvar, morreu, não pode mais louvar, ali é morto. E aqueles que ficam em silêncio, calados, também não agradam a Deus. Então nós temos que ter essa mentalidade, esse Espírito Santo no nosso coração, e proclamar e falar em todo tempo, em todo lugar, e realmente ver o que o Espírito Santo mudou na nossa vida. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amargurada, com muitos traumas antigos, né? Hoje a gente vê as coisas como são mais fáceis, né? Eu trouxe uma bolsa ontem lá, ficou muito chateado. Eu falei: não gostei dessa cor da bolsa, né? Você te lembrava quando a gente rezava, né? Quando a gente era criança, não tinha nem bolsa, era uma sacolinha de... A minha bolsa era uma sacolinha da Arroz Anse, não sei se você já ouviu falar, onde é ali do lado do Comper ali, era uma máquina de arroz. Aí eu colocava o material numa sacola de arroz lá de 5 kg, da máquina Anse. E hoje, tudo poder agradecer pelas coisas que tem, mas fica assim enjoado. Eu lembro, né, daquela música do Toquinho, né? Uma folha qualquer, eu desenho o sol, né? Eu ficava triste com aquela música. E aquela música tinha uns lápis de cor muito bonitos. Hoje a gente tropeça os lápis de cor assim, tem que juntar para jogar fora. Mas naquela época a gente não tinha lápis de cor. Era só o lápis mesmo, e aí se perder aquele lápis, ficava assim. E hoje as coisas estão muito fáceis, a gente não olha, não observa como Deus providenciou, como Deus melhorou as coisas da nossa vida, através da ação poderosa dele. E hoje nós somos chamados, né, realmente a voltar a esse cenáculo, a voltar ao Espírito Santo de Deus, a dançar, a se alegrar na presença de Deus, a voltar a esse fervor realmente, porque não somos mais pagãos, não somos mais aquele que estava morto, né? Jesus nos ressuscitou, né? E fomos no tempo certo, né?
Por exemplo, Jesus ressuscitou, não morre mais. Agora temos lá Talita, Lázaro, que ele teve uma ressuscitação. Ele estava morto, voltou a viver por um tempo, depois morreu novamente e agora está com Deus. Então tem a ressuscitação, né? Que até mesmo às vezes uma pessoa acaba tendo uma parada, né, cardíaco, respiratória, e os médicos lá dão um choque, fazem a massagem. Aí tem a ressuscitação e tem a ressurreição, que é você voltar a viver a vida eterna e não morrer nunca mais. E essa que nós temos que buscar. E através do Espírito Santo prometido a Jesus, essa é a espera da promessa. A promessa que enviaria o Espírito Santo e salvaria o mundo. A promessa é que o Espírito Santo viria sobre cada um de nós para nos salvar, para nos iluminar, para nos encher. E nós somos chamados hoje a ter isso, né? Até eu estava vendo a missa do domingo, e aquela oração, né, até em latim, mas a gente reza em português. Mas como é maravilhosa aquela oração, né? Vamos ficar em pé, vamos rezar. Só que antes de a gente rezar, eu vou até ler essa oração e você vai vendo como que a igreja vem preparando cada um de nós para a salvação, vem preparando os caminhos, vem preparando para ligar a gente ao céu. A oração fala, né? Vem Espírito Santo ao nosso coração. Nós sabemos que o coração só bombeia sangue, né? E acelera. Às vezes até com um problema ele possa parar, eu possa ter uma pressão alta ou pressão baixa. Mas o Espírito Santo, ele fala assim: olha, eu vou fazer com que qualquer sentimento que precisa ser curado, eu vou agir e vou curar. Fala assim: envia do céu um raio de luz. Quantas pessoas andavam nas trevas e ao receber o Espírito Santo, largaram os vícios, largaram os males, largaram coisas erradas, largaram coisas obscuras, vieram para a luz de Deus. Vinde, Pai dos pobres. Verdade é essa. O que nós temos para apresentar para Deus? A gente pode correr atrás de riqueza, ter uma vida melhor, correr ainda mais e cada vez mais nos gastar atrás do dinheiro. E às vezes nós chegamos ao encontro de Deus, não temos nada a apresentar para Deus. Nós corremos só atrás das coisas. Vem doador dos dons, o dom da sabedoria, da ciência, do conselho, da fortaleza, do temor de Deus. Tantos dons que Deus realmente nos apresenta, e que nós, ao sermos crismados, já temos ali a oração sacramental. É um sacramento, né? E às vezes Deus nos promete, às vezes a gente pensa assim: é errado fazer promessa? Não. É errado fazer voto? Não. Nos sacramentos a gente é chamado a renovar essas promessas. Até mesmo no batizado, muitas vezes a gente é chamado a renovar as promessas do seu batismo. Então nós estamos chamados hoje, né, a ter essas graças de Deus na nossa vida. Consolador magnífico. Quantas vezes nós tivemos choro, estivemos ali na presença do Senhor, e o Senhor foi o nosso único consolo, único consolador. Doce hóspede da alma, sim, o Espírito Santo. No fundo da nossa alma é que está lá, muitas vezes ardendo, muitas vezes queimando. Muitas vezes nós queremos, na nossa alma fria, nossa alma escura, queremos apagar essa doce chama do Espírito Santo que arde dentro do nosso coração. Refrigério. Quantas vezes nós precisamos desse sopro, desse mover de Deus na nossa vida, desse refrigério de Deus na nossa vida. Do trabalho é descanso, na aflição remanso, no calor brisa. O Espírito Santo, antes que nós mesmos falássemos qualquer coisa, Ele já sabe, Ele já está fazendo em cada um de nós.
Se a gente perguntar para nós mesmos o que nós precisamos para ser feliz, Espírito Santo. O que nós precisamos para alcançar a salvação, Espírito Santo. O que nós precisamos para ir para a frente, Espírito Santo. O que nós precisamos na nossa vida, Espírito Santo. Fala também, ó luz bendita, enche no íntimo os corações dos vossos fiéis. É aquele que enche, preenche, transborda, inunda. Não tem palavras para dizer o que o Espírito Santo faz com a nossa vida. Ele transcende cada vez mais. Sem a tua luz, nada o homem pode. Às vezes o homem quer ganhar o mundo inteiro, mas se não for com o Espírito Santo, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode fazer o que quiser, vai ser um homem vazio, porque tudo vem do Deus, Senhor. Lavai o que está sujo. Quantas vezes nós estamos sujos? Quantas vezes nós estamos na impureza? Irriga o que é árido. Às vezes nós estamos secos. E o Espírito Santo, uma das coisas que vem fazer em nós é saciar a nossa sede, curar o doente. Não fala aqui de doenças físicas que o médico pode dar um remédio, uma cirurgia pode resolver. Mas existem doenças que só o Espírito Santo, com sua mão poderosa, pode entrar e fazer a sua obra. Dobrar o que é duro. Quantas vezes nós somos duros? Nós somos malvados, nós temos uma certa grosseria. E o Senhor vem falar assim: dobrai o que é duro, dobrar mesmo. Aquece o que é frio. Sim, o Espírito Santo vem aquecer aquele que está na frieza, no gelo. Abre o caminho em meio às trevas. Nós temos que buscar esse Deus que nos ilumina. Às vezes nós estamos sem saber como